Observatório da Imprensa, Carta ao Povo, leitura Marcos Filho. A aplicação do poder da resistência democrática exercitando o poder é o capítulo que vamos abordar nesta edição. Diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e ali ataque com a sua maior força, assim escreveu Sun Tzu. Quais são então os meios disponíveis que oferecerão à resistência democrática vantagem distinta e tenderão a agravar as deficiências identificadas das ditaduras? Que técnica de ação capitalizará sobre a teoria do poder político discutida no capítulo 3? A alternativa de escolha é o desafio político. O desafio político da desobediência civil tem as seguintes características. Primeiro, não aceita que o resultado seja decidido por meio de combates escolhidos pela ditadura. Segundo, é difícil para o regime combatê-lo. 3. Pode agravar a única fraqueza da ditadura e pode cortar as suas fontes de poder. Ele pode atuar, ser amplamente disperso, mas também pode ser centrado em um objetivo específico. Quinto, ele leva os erros de julgamento e ações pelos ditadores. Sexto, ele pode utilizar eficazmente a população como um todo, grupos e instituições da sociedade na luta pelo fim da brutal dominação de uns poucos. Sétimo e último, ele ajuda a espalhar a distribuição do poder efetivo da sociedade, tornando mais possível o estabelecimento e a manutenção de uma sociedade mais democrática. Funcionamento da luta não violenta. A luta não violenta é um meio muito mais complexo e variado que a violência. Em vez disso, a luta é travada por armas psicológicas, sociais, econômicas e políticas aplicadas pela população e as instituições da sociedade. Estas têm sido conhecidas sob vários nomes de protestos, greves, não cooperação, boicotes, ruptura e o poder do povo. Conforme mencionado anteriormente, todos os governos só podem governar enquanto recebem posição das fontes necessárias do seu poder e a partir da cooperação, submissão e a obediência da população e instituições da sociedade. O desafio político, ao contrário da violência, é perfeitamente capaz de cortar aquelas fontes de poder. Armas e disciplinas não violentas. O erro comum de campanhas de desafio político no passado é a dependência de apenas um ou dois métodos, tais como greves e demonstrações de massa. De facto, existe uma multiplicidade de métodos que permitem aos estrategistas da resistência conquistar e dispersar a resistência conforme necessário. De facto, existe uma multiplicidade de métodos que permitem aos estrategistas da resistência concentrar e dispersar a resistência conforme necessário. Cerca de 200 de métodos específicos de ação não violenta foram identificados e há certamente dúzias de outros. Esses métodos são classificados em 3 grandes categorias: protesto e persuasão, não cooperação e intervenção. Métodos de protesto não violento e persuasão são demonstrações largamente simbólicas, incluindo paradas, marchas e vigílias. 54 métodos. A não cooperação é dividida em 3 subcategorias: a linha A, não cooperação social, com 16 métodos; a linha B, não cooperação econômica, incluindo boicotes, com 26 métodos, e greves com 23 métodos, e a linha C, não cooperação política, com 38 métodos. A intervenção não violenta por meios psicológicos, físicos, sociais, econômicos ou políticos, tais como jejum, ocupação não violenta e o governo paralelo, com 41 métodos. É o jogo final. Uma lista de 198 desses métodos está incluída nas páginas mais adiante e são as chaves operativas para a luta. Existem algumas técnicas que não dependem da resistência de forma direta, mas sim da nossa capacidade diplomática de convencer a comunidade global a estar ao lado da razão. Por exemplo, o embargo econômico e não cooperação diplomática como formas de enfraquecer o regime depende da boa vontade de atores externos, mas a nossa capacidade de luta interna e de convencimento é fundamental. Em contraste com os meios militares, os métodos de luta não violenta podem ser focados diretamente sobre as questões em jogo. Por exemplo, uma vez que a questão da ditadura é essencialmente política, então as formas políticas de luta não violenta seriam cruciais. Estas incluiriam a negação de legitimidade aos ditadores e a não cooperação com os seus regimes. A não cooperação também seria aplicada contra políticas específicas. Às vezes, protelação e procrastinação podem ser praticadas tranquilamente e até mesmo secretamente, enquanto outros momentos da desobediência aberta e desafiadora em manifestações públicas e greves podem ser visíveis a todos.
Alguns métodos de luta não violenta exigem que as pessoas pratiquem atos não relacionados com as suas vidas normais, tais como a distribuição de folhetos, operação de imprensa clandestina, greves de fome ou sentar-se nas ruas. Esses métodos podem ser difíceis de serem realizados por algumas pessoas, exceto em situações muito extremas. Outros métodos de luta não violenta, ao invés de exigirem que as pessoas continuem a levar aproximadamente as suas vidas normais, embora de maneira um pouco diferente. Por exemplo, as pessoas podem comparecer ao trabalho ao invés de fazer greve, mas então deliberadamente trabalhar mais devagar ou de uma forma menos eficiente do que o habitual. Erros podem ser cometidos conscientemente com maior frequência. A pessoa pode ficar doente, incapaz para trabalhar em determinados momentos, ou pode simplesmente se recusar a trabalhar. Pode-se ir aos cultos religiosos em que o ato expressa não só as convicções religiosas, mas também as convicções políticas. Pode-se agir para proteger as crianças contra a propaganda dos atacantes através de educação em casa ou em aulas ilegais. Pode-se recusar a participar de certas organizações recomendadas ou obrigatórias às quais não se teria aderido livremente em épocas anteriores. A semelhança de tais tipos de ação com as atividades habituais das pessoas ou do grau limitado de afastamento das suas vidas normais pode tornar a participação na luta de libertação nacional muito mais fácil para muitas pessoas. Uma vez que a luta não violenta e a violência funcionam de maneiras fundamentalmente diferentes, mesmo a resistência violenta limitada durante uma campanha de desafio político será contraproducente, pois transformará a luta numa atmosfera em que os ditadores têm uma vantagem esmagadora de guerra militar. A disciplina não violenta é a chave para o sucesso e deve ser mantida apesar das provocações e brutalidades pelos ditadores e seus agentes. A manutenção da disciplina não violenta contra os adversários violentos facilita o funcionamento dos 4 mecanismos da mudança em luta não violenta discutidos abaixo. A disciplina não violenta é também extremamente importante no processo de jiu-jitsu político. Neste processo, a brutalidade crua do regime contra os ativistas claramente não violentos se reflete politicamente contra a posição dos ditadores, causando discórdia em suas próprias fileiras, bem como fomentando suporte aos resistentes entre a população em geral, os defensores habituais do regime e terceiros. Os registros históricos indicam que, embora baixas em termos de mortos e feridos devem ser esperadas em desafios políticos, elas serão muito menores do que as baixas em guerra militar. Além disso, este tipo de luta não contribui para o ciclo interminável da matança e brutalidade. O abandono ou controle do medo é um elemento fundamental para destruir o poder dos ditadores sobre a população em geral. Infiltração, abertura, sigilo e altos padrões. Sigilo, engano e conspiração subterrânea apresentam problemas muito difíceis para um movimento que esteja a usar a ação não violenta. Muitas vezes é impossível impedir que a polícia, a política e os agentes de inteligência fiquem informados sobre intenções e planos. Do ponto de vista do movimento, o segredo não está apenas enraizado no medo, mas contribui para um medo que amortece o espírito de resistência e reduz o número de pessoas que podem participar numa determinada ação. Ele também pode contribuir para suspeitas e acusações, muitas vezes identificadas dentro do movimento a respeito de quem é informante ou um agente dos adversários. O sigilo também pode afetar a capacidade de um movimento de permanecer não violento. Em contraste, a abertura com relação às intenções e planos não só terão efeito contrário, mas contribuirão para uma imagem de que o movimento de resistência é de facto extremamente poderoso. O problema é naturalmente mais complexo do que isso sugere e há aspectos importantes das atividades de resistência que podem exigir sigilo. Uma avaliação bem informada será necessária por aqueles que têm conhecimento sobre as dinâmicas da luta não violenta e também do significado de violência da ditadura na situação específica, a edição, impressão e distribuição de publicações proibidas, o uso de transmissões ilegais da rádio do interior do país, bem como a coletiva de informações sobre as operações da ditadura serão entre os tipos especiais, limitando de atividades onde um alto grau de sigilo será necessário. A manutenção de elevados padrões de comportamento na ação não violenta é necessária em todas as fases do conflito. Fatores tais como o destemor e a manutenção da disciplina não violenta são sempre necessários. É importante lembrar que um grande número de pessoas pode muitas vezes ser necessário para efetuar mudanças específicas, mas esses números
podem ser obtidos como participantes da confiança somente em manutenção dos elevados padrões do movimento. O poder da resistência popular. O grupo não violento pode, em grande medida, por suas ações, exercer influência sobre o aumento ou a diminuição do poder relativo do grupo adversário na realidade inimigo, na medida em que representa perigo à vida. Por exemplo, a resistência não violenta, corajosa e disciplinada diante da brutalidade dos ditadores pode induzir inquietação, insatisfação, insegurança e, em casos extremos, até mesmo um motim entre os próprios soldados do ditador e a população. Essa resistência pode também resultar na crescente condenação internacional da ditadura. Além disso, o uso hábil, disciplinado e persistente de desafio político pode resultar em maior ou menor participação na resistência por pessoas que normalmente teriam seu apoio tácito ao ditador ou geralmente permaneceriam neutras no conflito. Efeitos democratizantes da desobediência civil. Em contraste com os efeitos da centralização de sanções violentas, o uso de técnica de luta não violenta contribui à democratização da sociedade política de diversas maneiras. Uma parte do efeito democratizante é negativa, ou seja, em contraste com os meios militares, esta técnica não fornece um meio de repressão sob o comando de uma elite dominante que pode voltar contra a população para estabelecer e manter uma ditadura. Líderes de um movimento de desafio político podem influenciar e aplicar pressão sobre os seus seguidores, mas eles não podem prendê-los ou executá-los quando eles discordam ou escolher outros líderes. Outra parte do efeito democratizante é positiva, ou seja, a luta não violenta oferece à população os meios de resistência de que podem ser utilizados para alcançar e defender a sua liberdade contra os ditadores existentes ou futuros. Abaixo estão alguns dos efeitos positivos da democratização que a luta não violenta pode ter. Primeiro, experiência na aplicação de luta não violenta pode resultar em a população ser mais autoconfiante em desafiar as ameaças do regime e a capacidade para a repressão violenta. 2. A luta não violenta fornece os meios de desafio não cooperativo pelos quais a população pode resistir a controles antidemocráticos sobre eles por qualquer grupo ditatorial. A luta não violenta pode ser usada para afirmar a prática das liberdades democráticas, como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, organizações independentes, liberdade de reunião diante de controles repressivos. Quinto, a luta não violenta contribuiu fortemente para a sobrevivência do renascimento e fortalecimento dos grupos independentes e instituições da sociedade, conforme discutido anteriormente. Estes são importantes para a democracia devido à sua capacidade de mobilizar a capacidade de poder da população e impor limites ao poder efetivo de qualquer aspirante a ditador. A luta não violenta fornece meios pelos quais a população pode exercer o poder contra a polícia repressiva e a ação militar por um governo ditatorial. A luta não violenta fornece métodos pelos quais a população e as instituições independentes podem, no interesse da democracia, restringir ou a luta não violenta produz mudança de 4 maneiras. O primeiro é um mecanismo provável, embora tenha ocorrido, quando os membros do grupo adversário inimigo, no caso, estão emocionados com o sofrimento da repressão imposta aos corajosos resistentes não violentos, ou então racionalmente persuadidos de que a causa dos opositores é justa, eles podem vir a aceitar os objetivos dos resistentes. Esse mecanismo é chamado de conversão. Embora casos de conversão e ação não violenta efetivamente ocorram algumas vezes, eles são raros e na maioria dos conflitos isso simplesmente não ocorre, ou pelo menos não em escala significativa. Muito mais frequentemente, a luta não violenta opera mudança à situação do conflito e à sociedade de modo que os adversários simplesmente não possam fazer como eles querem. Essa mudança que produz os outros 3 mecanismos: acomodação, coerção não violenta e desintegração. Qual desses ocorre depende do grau em que as relações de poder absoluto e relativo são deslocados em favor dos democratas. Se os problemas não são fundamentais, as demandas da resistência democrática numa campanha limitada não são consideradas ameaçadoras e o conflito das forças alterou as relações de poder em algum grau. O conflito imediato pode ser encerrado através de um acordo, uma divisão da diferença ou um compromisso. Este mecanismo é chamado de acomodação. Muitas vezes são resolvidas dessa maneira, por exemplo, com ambos os lados alcançando alguns dos seus objetivos, mas não conseguindo tudo o que queria. O governo pode perceber que este tipo de solução tem alguns benefícios positivos, tais como diminuir a tensão, criar uma sensação de justiça ou polir a imagem internacional do regime.
É importante, portanto, que grande cuidado seja tomado na seleção das questões sobre as quais um acordo de acomodação seja aceitável. A luta para derrubar uma ditadura é um deles. As forças militares do ditador podem se tornar tão pouco confiáveis que elas simplesmente não mais obedecem às ordens de reprimir os resistentes, embora os líderes ou líderes dos oponentes permaneçam nos seus cargos e se arrefecem os seus objetivos iniciais, a sua capacidade de agir eficientemente lhes foi tirada e isso é chamado de coerção não violenta. Em algumas situações extremas, as condições de produção de coerção não violenta são levadas ainda mais longe. O chefe dos adversários, de facto, perde toda a capacidade. Escrito por Domingos da Cruz, leitura Marcos Filho.